Meu nome é Jonas, tenho 34 anos e essa história aconteceu comigo há uns 6 meses. Eu não sou de inventar coisa. Então podem acreditar. Isso é verdade. E eu ainda tremo só de lembrar. Eu morava numa fazenda no interior do Pará, perto de Altamira, um lugar cercado de mata fechada, onde o silêncio da noite é cortado só pelo barulho dos bichos. Ou pelo menos era assim, até ele aparecer. A fazenda era da minha família há gerações. Não era nada de luxo, mas a gente vivia bem. Eu, minha esposa Clara, nosso filho Pedro, de 8 anos e uns poucos funcionários. Criávamos gado, plantávamos mandioca e a vida seguia tranquila. Até que numa noite de lua cheia, sim, eu sei, que parece clichê, mas foi exatamente assim. Tudo mudou. Era umas 2 da manhã quando eu acordei com um barulho que parecia vindo do inferno. Um urro grave, rouco, que fez as paredes de madeira da casa trepidarem. Minha esposa já estava sentada na cama, pálida, segurando o terço que ela sempre carregava. Jonas, o que é isso? Ela sussurrou. Eu não respondi. Peguei a espingarda, que ficava no canto do quarto, e fui até a janela. O que eu vi? Cara, eu nunca vou esquecer. No meio do curral, iluminado pela luz prateada da lua, tinha uma coisa. Não era um lobo, não era um homem. Eram os dois. Pelo menos 2 metros de altura. Corpo coberto de pelos pretos e grossos, olhos amarelos, brilhando como brasas. As garras eram tão grandes que rasgavam a terra enquanto ele andava. E a boca, Deus do céu, a boca cheia de dentes tortos, babando sangue. Sangue do nosso gado. Ele já tinha estripado 3 vacas, e os pedaços estavam espalhados como se fosse um açougue do diabo. Eu gritei para os funcionários acordarem, mas antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, o bicho virou a cabeça na minha direção. Ele me olhou, cara. Me olhou como se soubesse quem eu era. E então ele correu. Não corria como animal, corria como algo que queria me caçar. A porta da frente explodiu em lascas quando ele bateu, e eu atirei. O tiro pegou no ombro dele, mas foi como atirar num tronco de árvore. Ele nem piscou. Clara gritava, Pedro chorava, e eu só pensava, a gente vai morrer aqui. Ele entrou na sala rasgando tudo. O sofá virou trapo, a mesa de madeira, que meu avô fez, virou estilhaços. Eu atirei de novo, dessa vez no peito, e ele deu um urro que fez meus ouvidos zumbirem. Sangue escuro escorreu, mas ele não caiu. Ele avançou, e eu só consegui empurrar Clara e Pedro para o quarto dos fundos e trancar a porta. O bicho começou a bater, as garras atravessando a madeira como se fosse papel. Eu sabia que a gente tinha segundos. Foi quando ouvi o barulho de motores. Um ronco alto, cortante, que rasgou o silêncio da noite como uma faca afiada cortando carne. Fresca. Meu coração, que já estava disparado, quase explodiu no peito. Eu sabia o que era. Meus funcionários, aqueles caras simples, duros na queda, mas com mais coragem do que juízo, tinham pegado as motos velhas que a gente usava para rondar. A fazenda. Eles estavam vindo com tudo, acelerando pelas estradas de terra esburacadas que cercavam a propriedade. O barulho das máquinas misturado com gritos roucos de desespero e fúria. Pelas frestas da janela, eu vi as luzes trêmulas das tochas que eles carregavam, chamas dançando no escuro, como se fossem o último fio de esperança num pesadelo que já tinha ido longe demais. Além das tochas, eles traziam foices, facões, qualquer coisa que pudesse servir de arma. Uns loucos corajosos, mas burros pra caramba, achando que podiam enfrentar aquilo que nem eu, com uma espingarda na mão, tinha conseguido parar. Era como se eles tivessem decidido encarar o diabo em pessoa com as próprias mãos, sem nem pensar 2 vezes. E eu, preso ali dentro, com minha esposa chorando baixinho e meu filho tremendo nos meus braços, só conseguia olhar, paralisado, sabendo que o que vinha a seguir ia ser um banho de sangue. O lobisomem, aquele monstro infernal que tinha invadido minha casa e minha vida, virou para eles. Não foi um movimento lento, não foi hesitante. Foi rápido,
preciso, como um predador que já sabia que a presa estava no papo. A luz da lua cheia batia no pelo preto e grosso dele, fazendo cada músculo do corpo brilhar com uma força que não era desse mundo. Os olhos amarelos, duas brasas ardendo no escuro, se fixaram nos meus homens, e eu juro que vi um brilho de satisfação ali, como se ele tivesse esperado por isso, como se ele quisesse mais carne para rasgar, mais sangue para derramar. Ele soltou um urro baixo, gutural, que fez o chão tremer e as janelas da casa vibrarem. Um som que parecia vir direto das profundezas do inferno. E então ele atacou. Não correu. Ele voou, um borrão de garras e dentes que cortou a noite como uma lâmina. O que aconteceu depois foi um massacre, um show de horror que eu nunca vou tirar da cabeça, por mais que eu tente, por mais que eu reze para esquecer. Eu vi tudo pela janela, cada segundo de carnificina, cada gota de sangue que voou pelo ar. O Zé, nosso peão mais antigo, um cara de uns 50 anos, duro como ferro que já tinha enfrentado onça e cobra sem piscar, foi o primeiro a cair. Ele estava na frente, segurando uma tocha numa mão e um facão na outra, gritando alguma coisa que eu não conseguia entender por causa do barulho das motos e do vento. O lobisomem nem deu chance. Com um só golpe, uma única investida daquelas garras pretas e curvas, ele arrancou o braço do Zé. Não foi um corte limpo, não foi rápido, foi brutal, selvagem, como se o bicho tivesse prazer em despedaçar. O braço voou pelo ar, ainda segurando o facão, e caiu na terra com um baque surdo, enquanto o sangue jorrava do ombro do Zé como uma fonte vermelha, quente, espalhando um cheiro metálico que eu podia sentir mesmo de dentro da casa. Ele caiu de joelhos, gritando, um grito rouco e desesperado que foi cortado quando o monstro deu um segundo golpe, rasgando o peito dele como se fosse papel. O corpo do Zé desabou, um monte de carne e osso que já não parecia humano. E o lobisomem nem parou para olhar. Ele já estava indo pro próximo. O sangue do Zé espirrou na cara do Manuel, que vinha logo atrás na moto, um garoto novo, de uns 20 anos, que tinha começado a trabalhar na fazenda fazia poucos meses. O coitado nem teve tempo de reagir. O líquido quente bateu nos olhos dele, cegando-o por um instante. E ele perdeu o controle da moto. A roda dianteira derrapou na terra molhada de sangue. E a máquina tombou, jogando o Manuel no chão com um grito de pavor. Ele tentou se levantar, tateando o chão, procurando a foice que tinha caído, mas o lobisomem já estava em cima dele. Eu vi as garras se fecharem no pescoço do garoto, como uma prensa de ferro, e o som... Cara, o som daquele osso quebrando ainda ecoa na minha cabeça. Foi um estalo seco, alto, seguido de um gorgolejo horrível enquanto o sangue subia pela garganta do Manuel e escorria pela boca. O bicho levantou ele do chão, segurando o corpo mole como se fosse um troféu, e então jogou ele contra a cerca de arame, que cedeu com o impacto. O corpo ficou lá, pendurado, os olhos abertos, vidrados, encarando o nada, enquanto o lobisomem soltava outro urro, um som de vitória que fez meu estômago revirar. Os outros funcionários, uns 4 ou 5 que ainda estavam vivos, tentaram lutar. Tentaram mesmo. Eu vi o João, um cara magro mas valente, jogar uma tocha na direção do monstro. A chama acertou o pelo do bicho, e por um segundo eu achei que ia funcionar. O fogo subiu, lambendo o ombro dele, e o cheiro de pelo queimado encheu o ar. Mas o lobisomem nem se abalou. Ele sacudiu o corpo, apagando as chamas como se fosse uma brisa, e avançou pro João. O facão que o cara segurava não serviu para nada. O monstro pegou a arma no ar, torceu o pulso do João até o osso estalar, e então enfiou as garras no peito dele, puxando para fora um monte de carne e sangue que caiu na terra com um som molhado. O grito do João morreu na garganta, e o corpo dele desabou, enquanto os outros recuavam gritando, tropeçando uns nos outros na tentativa de fugir. Mas não tinha fuga. O lobisomem estava no controle, e ele sabia disso. Ele pegou o próximo, o Raimundo, um cara forte que sempre se gabava de ter lutado com capanga em bar de beira de estrada. O bicho levantou ele do chão com uma mão só,
as garras cravadas nos ombros, e mordeu. Não foi uma mordida qualquer. Foi um ataque selvagem. Os dentes rasgando a carne do pescoço do Raimundo como se fosse manteiga. O sangue jorrou em arco, pintando a terra de vermelho. E o corpo caiu, ainda tremendo, enquanto o monstro mastigava um pedaço da carne que tinha arrancado. Eu não conseguia desviar o olhar, por mais que quisesse. Era como se o horror me prendesse. Ali, me obrigasse a assistir cada detalhe daquele massacre. Os motores das motos ainda estavam ligados, jogando fumaça no ar, mas ninguém mais pilotava. Os poucos que sobraram estavam correndo a pé, gritando por socorro. Mas o lobisomem não deixou nenhum escapar. Ele pegou o último, o Carlinhos, um menino de 17 anos que só estava na fazenda para ajudar a mãe viúva. O bicho pulou em cima dele, derrubando-o na terra, e rasgou as costas do garoto com as garras, abrindo a carne até o osso. O grito do Carlinhos foi o pior de todos. Agudo, desesperado, cortado por soluços enquanto ele tentava rastejar para longe. Mas o lobisomem pisou nas pernas dele, esmagando os ossos com um estalo que eu ouvi de onde estava, e então terminou. O serviço com um golpe na cabeça que fez o crânio ceder como uma melancia madura. Quando o silêncio voltou, não era um silêncio de paz, era o silêncio da morte. O chão da fazenda estava coberto de sangue, pedaços de carne, armas quebradas e motos tombadas. O lobisomem ficou lá, no meio daquilo tudo, respirando pesado, o peito subindo e descendo, o focinho sujo de vermelho. Ele virou a cabeça para mim de novo, e eu senti o olhar dele atravessar a janela, atravessar minha alma. Ele não veio atrás de mim naquele momento, mas eu sabia que não era o fim. Ele estava me marcando, me avisando que voltaria. E foi aí que eu decidi. Eu tinha que tirar minha família dali, ou a gente seria os próximos. Aqui está o parágrafo expandido para mais de 10.000 caracteres, mantendo o tom intenso, agressivo e cheio de suspense que você pediu. A narrativa foi ampliada com detalhes viscerais, emoções cruas e técnicas de copy para garantir que o público fique grudado no vídeo, desesperado por mais. Vamos lá. Aproveitei a distração e corri com minha família para a caminhonete. Meu coração batia tão forte que eu sentia ele na garganta, como se fosse explodir a qualquer segundo, enquanto o som dos gritos dos meus homens sendo despedaçados ecoava lá fora, misturado com o ronco das motos tombadas e o urro gutural daquele monstro infernal. Eu não tinha tempo para pensar. Não tinha tempo para sentir pena ou medo. Só tinha o instinto gritando dentro de mim. Corre, Jonas, corre, ou vocês são os próximos. Minha esposa, Clara, estava agarrada no Pedro, nosso filho de 8 anos. Os dois tremendo como varas verdes, os olhos arregalados de pavor, as respirações curtas e rápidas, quase engasgando com o ar pesado de sangue e morte que enchia a casa. Eu peguei ela pelo braço, quase arrastando os dois pelo chão de madeira da sala, enquanto os estalos da porta do quarto dos fundos que o lobisomem tinha quase derrubado ainda ressoavam na minha cabeça. Cada passo parecia uma eternidade. Cada rangido do assoalho era como um aviso de que o tempo estava acabando, de que aquele bicho podia voltar a qualquer momento e nos pegar antes que a gente tivesse chance de escapar. Cheguei na porta dos fundos, aquela saída estreita que dava para o quintal onde a caminhonete estava estacionada, uma F1000 velha, enferrujada, mas que nunca tinha me deixado na mão. Abri a porta com um chute. O barulho da madeira batendo na parede ecoando como um tiro no silêncio que tinha tomado conta da casa por um instante. O ar da noite bateu no meu rosto, úmido e quente, carregado com o cheiro de terra molhada e o fedor metálico do sangue que já tinha se espalhado pelo vento. Clara tropeçou, quase caiu, mas eu segurei ela com força, puxando-a para fora enquanto Pedro chorava baixinho, agarrado na saia dela, o rostinho sujo de lágrimas e poeira. Corre, corre, corre! Eu gritava mais para mim mesmo do que para eles, porque eu sabia que a gente estava a segundos de virar comida daquele monstro. A caminhonete estava ali, a uns 10 metros,
A carroceria prateada brilhando sob a luz da lua cheia, como se fosse um farol no meio daquele pesadelo. Joguei os dois no banco do passageiro, quase empurrando eles para dentro, enquanto minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a chave que estava no bolso da calça. Entrei no banco do motorista, batendo a porta com força. O som do metal contra metal cortando o ar como um grito de guerra. Enfiei a chave na ignição, girando com desespero, rezando para aquele motor velho não me trair justo agora. O ronco da caminhonete acordando foi como música para os meus ouvidos. Um rugido rouco e potente que abafou por um instante os sons de morte que vinham do curral. Pisei fundo no acelerador, os pneus cantando na terra seca, jogando cascalho para trás enquanto a gente disparava pela estrada de chão que cortava a fazenda. O vidro estava embaçado, mas eu não tinha tempo para limpar. Eu só queria distância. Só queria tirar minha família daquele inferno antes que o lobisomem decidisse que a matança dos meus homens não era o bastante. Clara segurava Pedro no colo, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Talvez uma oração, talvez um pedido de perdão por tudo que a gente tinha visto, enquanto o menino soluçava, o rostinho enterrado no peito dela, as mãozinhas agarrando a blusa da mãe como se fosse a última coisa que o prendia à vida. Enquanto eu dirigia, os faróis cortando a escuridão da estrada, eu não conseguia parar de olhar pelo retrovisor. Cada curva, cada sombra que passava, eu achava que ia ver ele. Aquele monstro, aquela coisa que não era nem homem, nem bicho, mas um pedaço do inferno andando na terra. E então eu vi, no retrovisor, bem no meio da estrada, iluminado pela luz vermelha das lanternas traseiras, ele estava lá, parado, imóvel como uma estátua, mas com uma presença que fazia o ar pesar. Nos meus pulmões, o lobisomem me encarava, os olhos amarelos brilhando como duas brasas no escuro, o focinho sujo de sangue, pingando vermelho na terra, e um pedaço de carne pendurado na boca, balançando enquanto ele respirava pesado. Era um pedaço de um dos meus homens, talvez do Zé, talvez do Manuel, eu não sei e nem quero saber. O sangue escorria pelos dentes tortos dele, manchando o pelo preto do peito. E eu juro que vi um sorriso cruel, como se ele tivesse gostando de me ver fugir, como se soubesse que eu estava correndo em vão. Ele não correu atrás. Não, precisava. Ele só ficou lá, plantado no meio da estrada, o corpo enorme bloqueando o caminho que a gente tinha deixado para trás, as garras cravadas na terra como se marcasse território. E naquele momento, enquanto eu acelerava mais, o motor da caminhonete gritando sob a pressão, eu senti ele falando comigo sem dizer uma palavra. Era como se aqueles olhos me atravessassem, como se ele tivesse gravado meu cheiro, meu medo, minha alma. Eu sei onde você tá, ele parecia dizer. E eu volto. Não era uma ameaça vazia. Era uma promessa. Uma certeza que me fez tremer até os ossos. Que me fez apertar o volante com tanta força que minhas mãos ficaram brancas. Eu sabia que ele não tinha terminado. Que o massacre na fazenda era só o começo, que ele ia me caçar, ia me encontrar. Não importa para onde eu fosse. A lua cheia brilhava no céu, jogando sombras compridas na estrada. E eu sentia o peso daquele olhar nas minhas costas, mesmo enquanto a distância entre a gente aumentava. A caminhonete sacudia na estrada esburacada, os pneus rangendo contra as pedras, o motor tossindo como se reclamasse do esforço, mas eu não diminuía. Não podia. Cada metro que eu colocava entre a gente e aquele monstro era uma chance de sobreviver, uma chance de manter minha família viva. Clara estava quieta agora. Só o som do choro abafado do Pedro preenchendo o silêncio dentro do carro. Eu olhava para ela de canto de olho, o rosto pálido dela refletido no vidro, os olhos vermelhos de tanto chorar, e me perguntava se ela também tinha visto o que eu vi no retrovisor, se ela também sentia que aquilo não tinha acabado. A estrada parecia infinita, a mata fechada dos dois lados engolindo a luz dos faróis, como se a gente tivesse entrado num túnel sem saída. Mas eu continuava,
O pé fundo no acelerador, o coração na boca, o suor escorrendo pela testa e pingando nos olhos, ardendo. Mas eu não piscava. Não podia piscar. Porque eu sabia que, se olhasse de novo para o retrovisor e ele não estivesse mais lá, significava que ele estava vindo. Que ele estava mais perto do que eu pensava. A gente dirigiu por horas. Ou pelo menos foi o que pareceu. O céu começou a clarear no horizonte. O azul escuro dando lugar a um cinza pálido. E eu senti um alívio pequeno, quase insignificante. Porque a luz do dia não mudava o que tinha acontecido. Não apagava o sangue, os gritos, os corpos estraçalhados que eu tinha deixado para trás. Não apagava o olhar daquele lobisomem, gravado na minha mente como uma marca de ferro quente. Quando finalmente chegamos na cidade, o sol já estava nascendo, e eu parei a caminhonete num posto de gasolina vazio, as mãos ainda tremendo no volante, o corpo inteiro doendo de tensão. Clara me olhou, os olhos cheios de perguntas que ela não tinha coragem de fazer. E Pedro dormia no colo dela, exausto, o rostinho manchado de lágrimas secas. Eu não disse nada. Só desliguei o motor e fiquei lá, encarando o nada, tentando entender como a minha vida tinha virado aquele pesadelo. Mas uma coisa eu sabia. Ele não tinha corrido atrás porque não precisava. Ele sabia onde eu estava. E ele ia voltar. Aqui está o parágrafo expandido para mais de 10.000 caracteres, com um tom carregado de tensão, desespero e detalhes viscerais que vão agarrar o público pelo pescoço e não soltar. Usei técnicas de copy para amplificar o suspense e garantir que os espectadores fiquem desesperados para clicar e assistir até o fim. Vamos mergulhar nesse terror. A gente abandonou a fazenda naquela noite. Não teve tempo para despedidas. Não teve tempo para pegar nada além do que estava no nosso corpo. As roupas sujas de suor e poeira, o medo grudado na pele como uma segunda camada, e o peso de tudo que a gente tinha visto e ouvido naquela noite, infernal. Eu não olhei para trás enquanto a caminhonete roncava pela estrada de terra, os faróis cortando a escuridão como facas cegas, iluminando pedaços de mato e sombras que pareciam se mexer sozinhas. Minha esposa, Clara, estava encolhida no banco do passageiro, segurando nosso filho Pedro no colo, os dois em silêncio. Um silêncio pesado, quebrado só pelo som do motor e pelo choro baixo do menino, que parecia mais um gemido de animal ferido do que qualquer coisa humana. Eu não peguei nada, nem uma foto, nem um documento, nem as ferramentas que meu avô tinha deixado para mim. Só minha família e o que sobrou da minha sanidade, se é que dava para chamar aquilo de sanidade. Minha cabeça estava um caos, um redemoinho de imagens sangrentas. O Zé com o braço arrancado, o Manuel com o pescoço quebrado, o lobisomem me encarando no retrovisor, com aqueles olhos amarelos que pareciam queimar minha alma. Eu sabia que, se parasse para pensar, se deixasse o peso daquilo tudo me alcançar, eu ia desabar. Mas eu não podia. Não ali, não naquela noite. Então eu dirigi, o pé cravado no acelerador, as mãos agarrando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, como se aquilo fosse a única coisa me mantendo inteiro. Chegamos na cidade quando o sol já estava nascendo, um amanhecer cinzento e sem vida que não trouxe nenhum alívio. Parei a caminhonete num posto de gasolina vazio, o motor tossindo antes de morrer, e fiquei lá, encarando o horizonte, tentando entender como minha vida tinha desmoronado em poucas horas. Clara não disse nada, só ficou olhando para o vidro embaçado, os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos ainda tremendo enquanto acariciava o cabelo do Pedro, que tinha finalmente pegado no sono, exausto de tanto medo. Eu sabia que a gente não podia voltar para a fazenda, não depois do que tinha acontecido. Aquele lugar que tinha sido meu lar, o lar da minha família por gerações, agora era um túmulo, um campo de sangue e morte que eu nunca mais queria ver na vida. Então eu tomei a decisão mais rápida e mais dura que já tomei. Vendi a caminhonete. Não foi por muito,
Só o suficiente para pagar um aluguel num quartinho apertado na periferia da cidade. Um lugar com paredes finas, cheiro de mofo e uma única janela que mal deixava a luz entrar. O cara que comprou o F1000 nem perguntou por que eu estava tão apressado. Só pegou as chaves e me deu o dinheiro. E eu saí dali com minha família debaixo do braço, carregando nada além de um saco de roupas que a gente pegou numa loja de usados no caminho. Era tudo que a gente tinha agora. Um quartinho vagabundo, umas roupas velhas e a esperança de que o pesadelo tivesse ficado para trás, enterrado naquelas terras amaldiçoadas do Pará. Mas o pesadelo não acabou. Ele nunca acaba, não é? A gente pode fugir, pode se esconder, mas tem coisas que te encontram, coisas que te marcam como gado pro abate. Os primeiros dias na cidade foram um borrão. Eu mal dormia, mal comia, só ficava sentado na cadeira bamba do quartinho, encarando a porta, esperando, sempre esperando que aquele urro grave cortasse o silêncio da noite de novo. Clara tentava manter as coisas normais pro Pedro, fazia comida com o pouco que a gente tinha, contava histórias para ele dormir, mas eu via o medo nos olhos dela, o mesmo medo que eu carregava no peito. O menino não falava muito, só desenhava coisas no canto do quarto. Rabiscos escuros, figuras altas com olhos grandes e dentes tortos. E eu sabia que ele estava desenhando ele, o lobisomem, o monstro que tinha destruído tudo que a gente conhecia. Eu tentava dizer para mim mesmo que era coisa da cabeça dele, que o trauma estava brincando com a imaginação de uma criança. Mas no fundo eu sabia que não era só isso. Algo estava errado, algo estava vindo. E eu sentia isso na pele, como um arrepio que não ia embora, como um peso que ficava mais pesado a cada dia. Semana passada, o pior aconteceu. Era uma noite quente, abafada, daquelas que fazem o suor grudar na roupa e o sono virar um luxo que você não consegue alcançar. Eu estava deitado na cama improvisada que a gente tinha armado com uns colchões velhos, tentando fechar os olhos, tentando esquecer, quando o grito do Pedro rasgou o silêncio. Foi um grito agudo, desesperado, que me fez pular da cama com o coração na boca, o corpo inteiro gelado de pavor. Pai, ele tá aqui. O homem peludo tá na janela. Ele gritava, apontando pro vidro embaçado do quartinho, os olhos arregalados, as mãozinhas tremendo enquanto ele se encolhia no canto da cama. Clara correu para ele, abraçando o menino, tentando acalmá-lo, mas eu já estava de pé, o sangue pulsando nas têmporas, o medo virando uma coisa viva dentro de mim. Fui até a ventana, o coração batendo tão rápido que eu mal conseguia respirar. E abri a cortina com um puxão. Não tinha nada lá fora, só a rua escura, o brilho fraco de um poste piscando na esquina, o silêncio pesado da madrugada. Mas eu sabia que ele não estava inventando. Pedro não mentia, não sobre isso. Saí do quartinho com uma lanterna que a gente tinha comprado por R$2 numa lojinha de esquina. O facho de luz tremendo na minha mão enquanto eu iluminava o lado de fora. E então eu vi as marcas, arranhões fundos, longos, cravados na parede de concreto do prédio, bem do lado da janela. Não eram marcas de faca, não eram de animal comum, eram garras grandes, curvas, que tinham rasgado o cimento como se fosse papel. O ar ficou preso na minha garganta, o estômago revirando enquanto eu passava os dedos nas ranhuras, sentindo a textura áspera, imaginando aquelas garras pretas e afiadas que eu tinha visto na fazenda, as mesmas que tinham arrancado o braço do Zé, as mesmas que tinham estripado o Manuel. Ele tinha estado ali, o lobisomem tinha estado ali, do lado de fora do meu quartinho, tão perto que eu podia quase sentir o cheiro dele, aquele fedor de sangue e pelo molhado que eu nunca ia esquecer. Ele não entrou, não quebrou a janela, não fez barulho, mas ele deixou as marcas como um aviso, como um recado escrito em linhas tortas na parede. Eu te achei. Desde aquela noite, eu não durmo mais. Fico acordado, sentado na cadeira, encarando a janela, a lanterna na mão, o coração acelerado a cada barulho que vem da rua. Clara tenta me convencer que é coisa da minha cabeça, que a gente tá seguro agora,
Mas eu vejo o medo nos olhos dela. O mesmo medo que o Pedro carrega nos desenhos dele. As marcas na parede não mentem, ele tá vindo. Ele não terminou comigo. Eu sei que ele tá por aí, esperando, espreitando nas sombras. Os olhos amarelos brilhando no escuro, o focinho sujo de sangue, as garras prontas para rasgar tudo que sobrou da minha vida. Eu fugi da fazenda, mas não fugi dele. Ele me marcou naquela noite e agora ele tá brincando comigo como um predador que deixa a presa correr, só para caçar de novo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, não sei quando ele vai bater na porta ou quebrar a janela, mas eu sei que ele vai. E quando ele vier, eu não sei se vou ter força para lutar, para proteger minha família, para sobreviver. Tudo o que eu sei é que o pesadelo não acabou, ele só mudou de endereço. Então, pessoal, eu mando esse relato para vocês porque eu preciso desabafar. E se alguém aí do Pará já viu esse bicho, me ajuda. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho antes que ele me ache de novo.